Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para nós estarmos com o nosso estudo bíblico da quinta-feira. Espero que você esteja bem, Deus esteja lhe abençoando ricamente, você esteja gozando de saúde, observando aí as recomendações, né, durante esse período da pandemia, do coronavírus, do isolamento social, e agora fechou de vez, né, o lockdown. A cidade está aí toda fechada, as pessoas não podem se locomover. Está uma loucura, mas com o objetivo de a gente se livrar, né, o mais rápido possível desse vírus que tem acometido não só a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo inteiro. Bem, estamos na quinta-feira para mais um estudo bíblico, e o estudo bíblico de hoje será um tema novo. Nós, na quinta-feira passada, nós concluímos o tema sobre os decretos de Deus. Vimos duas partes, né? A primeira parte na quinta-feira retrasada e a segunda parte, conclusão do estudo, na quinta-feira passada. Hoje nós vamos começar um novo tema que também terá duas partes, né? Que é a doutrina dos pactos. Nós vamos falar hoje sobre o pacto das obras e na próxima quinta-feira, concluindo esse tema, nós falaremos então do pacto da graça. Então, isso é uma doutrina de cunho reformada, doutrina dos pacto das obras, pacto da graça. A gente vai dar uma olhadinha nesse estudo bíblico hoje com o pacto das obras e na próxima quinta-feira com o pacto da graça. Tá certo, queridos? Então vamos ao estudo, mas antes nós vamos até a presença de Deus. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, unidos no nosso canal do YouTube. Ó Deus, reunido de forma virtual, através da internet. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, não só os membros da nossa igreja que estão participando dos estudos bíblicos, mas todo aquele, Senhor, que acessar o nosso canal e que, ó Deus, assistir os nossos estudos, os nossos cultos, que o Senhor esteja abençoando e falando ao seu coração ricamente. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, aguarda aí só um minutinho que a gente vai, com a nossa telinha de hoje, falar sobre o pacto das obras, tá certo? Deus abençoe os amados e queridos irmãos. Bem, irmãos, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Hoje, o pacto das obras. E a gente, para colocar hoje esse tema do pacto das obras, né? Na próxima quinta-feira será o pacto da graça. Então, a gente, para introduzir o pacto das obras, nós vamos então recorrer à pergunta 12 do nosso breve catecismo de Westminster. O que é o catecismo de Westminster? Um catecismo elaborado no século XVII, na Inglaterra, na Assembleia de Westminster. Estavam ali reunidos os maiores teólogos reformados, né, da Inglaterra, e eles, nessa Assembleia, eles redigiram alguns documentos de fé, dentre eles a nossa Confissão de Fé de Westminster, e dois catecismos, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo, como está dizendo, é um catecismo com um resumozinho do Catecismo Maior, né? Então a gente tem aí nessa Assembleia de Westminster, com esses teólogos reformados, nós temos aí a confecção da Confissão de Fé de Westminster e dos catecismos, o Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que são adotados como símbolos de fé doutrinários da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, a pergunta 12 do Breve Catecismo de Westminster é a seguinte: que ato especial da providência, estão lembrados que a gente estudou já sobre a providência, né, como uma das partes do decreto de Deus, né? Que ato especial da providência exerceu Deus para com o homem no dia em que ele foi criado? Olha aí a pergunta: que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no dia em que ele foi criado? Essa é a pergunta, e a resposta
é a seguinte, a resposta à pergunta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então aí está a resposta à pergunta 12 do breve catecismo. O que foi que Deus fez quando criou o homem? Ele fez com o homem um pacto de vida. Nesse pacto, com a condição de perfeita obediência, o homem deveria obedecer perfeitamente. Deus proibiu o homem de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Ok? Indo avante no nosso estudo, nós podemos observar que a palavra pacto, né, que significa aliança ou acordo, esse pacto que Deus fez com Adão, quando ainda no estado em que foi criado, ou seja, no estado de inocência, foi um pacto de vida. Por quê? Porque incluía uma promessa de vida. Então, pacto que Deus fez com Adão, Adão ainda criado no estado de inocência, perfeita inocência, foi um pacto de vida, porque incluía uma promessa de vida. A gente vai dar uma olhadinha mais detalhadamente nisso aí, ok? Veja só, esse pacto de vida é também chamado de pacto das obras. Esse pacto que Deus fez com Adão é também chamado de pacto das obras, porque a condição estabelecida foi a obediência. Então ele teria que fazer algo, né? Fazer o que? Obedecer. Então, esse pacto é chamado de pacto de obras. Por quê? Porque Adão teria que realizar uma obra. Qual era a obra? Obedecer perfeitamente à ordem de Deus. Esse pacto das obras, ele difere do nosso chamado pacto da graça, que nós vamos estudar mais tarde. Então, pacto da graça, a gente vai guardar, vai estudar na próxima quinta-feira, né? Então, essa aliança que Deus fez com Adão, quando ele foi criado, é o que nós chamamos de pacto das obras. Por quê? Porque estabelecia uma condição de que o homem obedecesse à vontade de Deus. Então, por isso chamamos pacto das obras. Ok, querido? Nós temos, então, a base bíblica agora da doutrina, né? Qual é a base doutrinária, a base bíblica desta doutrina, que é a doutrina do pacto das obras. Então a gente tem aqui o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 16, que dá a base bíblica para a doutrina do pacto das obras. Diz aí o texto: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, e lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui tem a base bíblica da doutrina do pacto das obras. Gênesis 2, 15 a 16. Ok? Bem, no texto que nós acabamos de ler, né, não há uma referência explícita a um pacto. Não está escrito ali a palavra pacto, né, aliança, não tem uma referência explícita. Razão porque alguns teólogos negam a existência do pacto das obras. Então, alguns não acreditam na existência desse pacto, do pacto das obras, ou negam a existência desse pacto. Por quê? Porque não tem nenhuma referência explícita a esse pacto no texto que a gente acabou de ler agora em Gênesis 2, 15 a 16. Ok? Todavia, nós devemos observar o seguinte nesse texto. O que é que tem aí nesse texto que nos dá a entender que foi um pacto, de obras? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui.
Olha aí. Primeira parte, ou letra A. Todos os elementos de um pacto, à semelhança de outros pactos mencionados na Bíblia, estão presentes. Ou seja, nesse texto que a gente leu, Gênesis 2, 15 a 16, embora não exista explicitamente a palavra aliança ou pacto, mas nele, no texto, nós encontramos todos os elementos que são mencionados em um pacto na Bíblia. Todos os elementos de um pacto bíblico estão aí. Quais são esses elementos? Há duas partes pactuantes. No caso, há uma promessa. Há uma condição. Há também uma penalidade. E há também um sinal ou penhor. Então, todos esses elementos aí faziam parte dos pactos mencionados na Bíblia, que era um contrato, né, uma aliança. Então tinha que ter duas partes pactuantes, existia uma promessa, uma condição, uma penalidade, caso não se respeitasse, né, a condição, e um sinal ou penhor que referia e que referendava esse pacto. Então, no texto nós temos todos esses elementos, por isso que a maioria dos teólogos reformados chamam então isso aí de pacto das obras, ok? Avançando, a gente vai para a segunda parte. Em Romanos, letra B, né? Em Romanos 5, 12 a 21, o texto da carta de Paulo aos Romanos, verso 12 até o verso 21, Paulo traça um paralelo entre Adão e Cristo, né? Faz uma comparação entre Adão e Cristo. A gente vai pegar só o verso 19 para dar uma observada mais atenta nesse verso 19, entendendo que Paulo estava falando ali de um pacto, né? Ele diz aí, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Paulo faz aí uma comparação, né? Um paralelo entre Adão e Jesus. Adão, desobediência, tornando muitos pecadores. Cristo, Jesus, obediência, tornando muitos justos. Ok? Verso 19 aí de Romanos 5. Olha, a imputação que a gente viu aí nesse verso 19, né? Ou a atribuição do pecado de Adão à sua posteridade, ou seja, por causa de um homem entrou o pecado e o pecado passou para muitos, como a gente leu no texto. Assim como a imputação da justiça de Cristo aos que nele crê, né? Também a obediência de Cristo foi justificando a muitos, só pode ser explicadas, entendidas, se Adão, assim como Cristo, foi o cabeça de um pacto. Então, Adão, cabeça de um pacto, Cristo, cabeça de outro pacto, né? Adão representou-nos no pacto das obras e Cristo nos representa no pacto da graça. Então, pacto das obras, desobediência de Adão, tornando muitos o quê? Pecadores. Pacto da graça, obediência de Cristo, justificando e salvando a muitos. Estão entendendo aí, irmãos? É por isso que a gente entende que nesse texto, embora não haja uma referência explícita à palavra aliança ou pacto, ali está acontecendo, ali está sendo feito um pacto e um pacto de obras, porque exigia a obediência de Adão como criatura de Deus, ok? Seguindo a terceira parte, ou seja, há uma passagem na Bíblia que fala de Adão como transgressor do pacto. Então, existe um texto na Bíblia que fala explicitamente que Adão transgrediu um pacto. E esse texto está lá em Oséias, a gente vai dar uma olhadinha. Oséias, capítulo de número 6, o verso 7. Olha aí. Eles, falando com referência aqui ao povo de Israel, né? Essa profecia de Oséias, né?
para o povo pecaminoso, o povo que se afastou de Deus, o povo de Israel. Ele diz: eles transgrediram a aliança, pacto, como Adão. Então ele está dizendo, assim como Adão transgrediu o pacto, a aliança, o povo de Israel, eles também transgrediram a aliança. Então, por esse texto a gente pode perceber que o que aconteceu ali no Éden, quando da criação do homem, foi que Deus estabeleceu com ele um pacto, uma aliança, e um pacto de obras. Então, assim como Adão não obedeceu e transgrediu esse pacto, essa aliança, o povo de Israel aqui no texto de Oséias também está dizendo que eles também transgrediram essa aliança, ok? É por isso que grande parte dos teólogos reformados ainda entende que ali foi estabelecido um pacto de obras. Ok, queridos? Estão entendendo direitinho? Uma dificuldade só é você colocar aí no comentário, depois a gente tenta tirar a dúvida dos irmãos, ok? Bem, isso posto, nós vamos então para os elementos do pacto das obras. Quais são os elementos do pacto das obras? Inclusive, a gente já viu ali no começo quais são os elementos que compõem um pacto, né? Estão lembrados? A gente viu lá em cima, no começo, os elementos, né? As partes contratuantes, a condição, o sinal, né? Então, quais são os elementos do pacto das obras? Então, vamos lá. O primeiro elemento são as partes. Todo pacto tem que ter as partes compactuantes, ou as partes que vão fazer aliança, né? Por exemplo, o casamento é um pacto, né? Então tem que ter as duas partes, né? O homem e a mulher, né? Para realizarem então esse pacto de amor, né? De compreensão, de viverem juntos eternamente. Então o pacto tem que ter duas partes, né? As partes, normalmente duas partes. Vamos lá. Primeira parte desse elemento aí, do pacto, primeiro, era Deus, segundo, Adão, representando toda a humanidade. Então, quais são as partes que estão representadas aí nesse pacto das obras? Deus, Criador, Eterno, Deus Todo-Poderoso, e Adão, representando toda a humanidade. Então, Deus e Adão, por extensão de representatividade, toda a humanidade. Ok? Nesse pacto aí, normalmente existia um mediador entre aqueles que faziam o pacto. Nesse pacto não houve mediador, aquele que intermedia o pacto. Não era preciso, visto que o homem estava em perfeita comunhão com Deus. Então, ainda não havia pecado, ainda não havia transgressão, o homem era perfeito, tinha livre-arbítrio, né, tinha toda a condição de ter comunhão com Deus, como tinha uma perfeita comunhão com Deus. Então, não houve mediador nesse pacto, né, entre Deus e Adão, representando a humanidade, ok? Já no pacto da graça, a gente vai ver mais na frente, há um mediador, né, que é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Aqui, como ainda o homem estava em perfeita comunhão, não necessitava de mediador, mas no pacto da graça, como o homem perdeu a comunhão com Deus, necessitava de um mediador, e esse mediador é Cristo, mas a gente vai ver na próxima quinta-feira, tá certo? Vamos continuar. O primeiro elemento são as partes. O segundo elemento do pacto é a promessa. Qual é a promessa que é estabelecida aí no pacto? A promessa é vida. Observe aí que é o que está no versículo 16 e 17 de Gênesis 2. Né? Esta promessa está apenas subtendida, né? Não está assim explícita a promessa, mas ela está subtendida. Em Gênesis 2, 16 e 17. Diz o que aí o texto? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás.
Se a desobediência, então, traria a morte, fica subentendido aí que a obediência traria o quê? Vida. Então, se a desobediência traz morte, a obediência traz vida. Então, a segunda parte aí do elemento do pacto das obras é a promessa. Que promessa é essa? Promessa de vida eterna. Se o homem obedecesse, viveria eternamente, vida eterna, teria vida. Se o homem desobedecesse, como desobedeceu, a desobediência traria a morte. Ok? Estão entendendo? Vamos lá. Terceira parte do elemento agora. Vamos dar uma olhadinha. Terceira parte. Ainda falando um pouquinho dessa segunda parte, né? Sem entrar ainda na terceira, diz aí, isso é muito interessante essa observação. Vida aí, que está sendo referido no texto, não significa simplesmente a continuação da existência. Não é só continuar vivendo, existindo. Mas também, está faltando um M aí, né? Mas também, e especialmente, o favor divino. Então a vida aí é o favor divino, a felicidade eterna. Então, se o homem obedecesse, o favor de Deus estaria sobre ele, ele teria felicidade eterna, continuaria existindo, continuaria vivendo eternamente. Então, isso não aconteceu, né? Porque Adão foi criado no estado de inocência, foi criado no estado de santidade, foi criado inclinado para o bem, mas ele era suscetível à tentação, ou seja, ele não estava imune à tentação e também ele era suscetível a mudar as suas atitudes, né? Ou seja, se resistisse à tentação, que seria o convite de desobedecer à ordem de Deus, suas virtudes seriam fortalecidas, né? Seu caráter se tornaria imutável, como o dos anjos que não caíram. Então, Adão estava ali criado de maneira pura, em santidade, inclinado para o bem, mas ele não estava isento à tentação e ele poderia mudar de condição. Ele poderia deixar de ser inocente, deixar de ser santo, deixar de ser inclinado para o bem e ser um pecador, né? Transgredindo a lei de Deus, inclinado para o mal. Assim como aconteceu com aqueles anjos, né, que caíram juntamente com Satanás. Né? Eles não guardaram a sua condição, né, de santidade, de inocência, de inclinação para o bem, mas, enganados por Satanás, né, caíram, se rebelaram contra Deus e caíram. Mas os outros anjos permaneceram fiéis a Deus, caráter imutável, fortalecido, e esses anjos não caíram, tá certo? Então, traçando aqui esse paralelo de que vida aí não seria só a continuação da vida pura e simples, mas o favor de Deus e a felicidade eterna sobre o homem que era inocente, santo, inclinado para o bem, porém ele poderia ser tentado e poderia cair. Ele resistindo, suas virtudes seriam fortalecidas e seu caráter se tornaria imutável, e assim seria como os anjos que não caíram, permaneceram fiéis a Deus. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Continuando, nós temos agora a terceira condição do pacto, né, que é o terceiro elemento do pacto, que é a condição. A condição é essa, olha aí. Quando as partes pactuantes são iguais, né, elas se correspondem, ambas impõem condição. Tanto uma parte coloca as suas condições, como a outra coloca as suas condições. Né? Você vai fazer um contrato com alguém que está de igual, né, de igualdade de condições com você, você diz, olha, vamos fazer um contrato, né, as minhas condições são essas, aí o outro diz, e as minhas condições são essas, estamos de acordo, sim, tal, vamos agora assinar o pacto, assinar o contrato, né? Isso aí quando as partes são iguais. Mas nesse caso aí que a gente observou, foram
o Criador e a criatura que estavam compactuando, né? Deus e Adão. Então, as partes compactuantes aí não eram iguais, né? O homem não era igual a Deus, né? Deus era o Criador e o homem era a criatura. Mas Deus condescendeu em fazer um pacto com o homem e soberanamente prometeu-lhe a vida. Então, mesmo ele estando acima do homem, ele ainda, mesmo assim, ele fez um pacto com esse homem, prometendo-lhe a vida, com a condição de que o homem obedecesse a ele perfeitamente. Então, Deus faz o pacto, Deus promete vida, mas a condição estabelecida para que isso acontecesse é que o homem obedecesse perfeitamente à vontade de Deus. Então, o mandamento que Deus deu para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste de pura obediência. E o homem falhou, não obedeceu, caiu e quebrou a condição da aliança. Estão entendendo, irmãos? Então, quando as partes são iguais, ambas impõem condições. No caso aqui, né, como Deus é o Criador e Adão era a criatura, há uma diferença, né? As partes não são iguais. Mas mesmo assim, Deus resolveu fazer esse pacto, prometendo ao homem vida, mas com uma condição, que ele obedecesse perfeitamente. Então, o mandamento para não comer da árvore era essa condição, né, do conhecimento do bem e do mal, se tornou um teste de obediência para o homem aí. Será que ele iria obedecer perfeitamente à condição do pacto? Se ele obedecesse, vida. Se ele desobedecesse, morte. Vamos continuar? Agora, o quarto elemento do pacto é a penalidade, ou seja, a sanção, né? Se alguém quebrasse a aliança, se o homem quebrasse a aliança, teria uma penalidade. Vamos lá. A penalidade para a desobediência do pacto, né, da ordem de Deus, era a morte. Agora, a gente tem que entender aí as dimensões dessa morte, né? Veja só, seria uma morte física, como está ali em Eclesiastes 2:7, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a morte física é a separação, né, do espírito do corpo e o corpo do homem voltando ao pó, voltando à terra como era no início. Então, morte física, isso é a morte física. Temos também a morte espiritual, como está lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Então, delitos e pecados, mortos nos delitos e pecados, refere-se aí à morte espiritual. Então, temos a morte física e a morte espiritual. E o terceiro aspecto aí dessa penalidade da morte seria a morte eterna, como está lá em Apocalipse 20 e o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então isso aí seria a separação eterna da presença de Deus. Então nós temos aí a penalidade aí para a quebra do pacto das obras. Seria a morte. Morte física, separação do espírito do corpo e o pó e o corpo voltando à terra. Morte espiritual, o homem passou a ser pecador. E a morte eterna, que seria o homem morrendo nessa condição de pecador, seria lançado no lago de fogo. É a segunda morte, aí a separação eterna de Deus. Então nós temos aí a penalidade para a quebra do pacto. Ok? Avançando para mais um aspecto, nós temos ainda, né, no aspecto da penalidade, isso é muito interessante. No instante mesmo em que Adão desobedeceu, naquele momento,
né, em que ele comeu, desobedeceu, comeu da árvore, comeu do fruto da árvore, ele não comeu a árvore, ele comeu do fruto da árvore. Então, Adão, naquele momento, desobedeceu a Deus, então ele se tornou fisicamente mortal, espiritualmente morto e ficou sobre a sentença da morte eterna. Então, aí, consertando aí, entende-se, morte eterna é morte eterna. Vamos consertar aqui e ao vivo para todo mundo ver, tá certo? Morte eterna. Então é isso aí. Ok? Então, naquele instante que Deus disse ao homem: olha, você vai ter vida se você me obedecer, não comer do fruto da árvore. Então, no momento em que Adão comeu, então naquele momento ele tornou-se fisicamente mortal, porque ele continuaria existindo se ele não pecasse, né? Ele se tornou morto espiritualmente e ficou sobre ele, pesou sobre ele a sentença da morte eterna. A penalidade, então, para a quebra do pacto. Ok, queridos? Isso está bastante claro aí agora. A outra parte do pacto eu acho que a última parte, é o penhor. Penhor, com a garantia. Veja só, os pactos de Deus com os homens geralmente têm um sinal exterior, um penhor ou um selo, né? Essa garantia, um sinal externo, visível, pela qual a pessoa pudesse se certificar que aquele pacto iria ser realmente respeitado. Então, os pactos que Deus fez com os homens, geralmente, Deus estabeleceu um sinal exterior, um penhor ou um selo para garantir, então, que o seu pacto seria respeitado, tá certo? Observemos aí alguns aspectos aí desse sinal exterior, desse penhor, desse selo. Vamos ver aí esse texto em Gênesis 9, 12 a 3, né? Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, tá vendo aí? Ou do meu pacto, que faço entre mim e vós. Agora com quem? Com Noé. E entre todos os seres viventes que estão convosco, os animais, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, aquele arco que aparece, né, o céu, exatamente quando chove, né, e há também o calor do sol, e aí reflete nas gotículas da água, formando aquele espetáculo visual bonito, né, aquelas cores do arco-íris. Ali era o sinal exterior, era o sinal visível desse pacto, dessa aliança entre Deus e os seres viventes, que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Então, para mostrar esse pacto de que Deus garantiria a sua palavra, ele estabeleceu o quê? Ele estabeleceu aí esse sinal exterior, esse penhor, selo, que no caso aqui com Noé foi o quê? O arco-íris. Ok, queridos? Está dando para entender direitinho? Está dando para observar? Tem outros textos aqui ainda. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender aí a questão do sinal exterior, do selo ou do penhor. Agora é Abraão, Gênesis 17, 9 a 11. Disse mais Deus a Abraão, quando Deus fez uma aliança, né? Aí que a gente viu no texto anterior, Deus com Adão e os seres viventes, né? Agora Deus faz um pacto, né? Uma aliança com Abraão. E ele diz aí: guardarás a minha aliança, o meu pacto, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Ele vai estabelecer agora qual seria o sinal visível dessa aliança. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, a descendência de Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. Olha aí. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, qual era o sinal exterior visível dessa aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes? O que? A circuncisão.
Então a circuncisão marcava esse sinal de que aquela pessoa, descendente de Abraão, estava dentro da aliança. Tanto é que se o israelita, né, não fosse circuncidado, ele estava alijado, ele estava fora, né, do povo de Israel. Por quê? Porque ele quebrou a aliança, porque ele não estava com o sinal da aliança de que pertencia ao povo de Deus. Estão entendendo aí? O sinal visível, exterior, é aí a questão do penhor, do selo, do pacto, ok? Temos outro texto, né? Esse sinal aí do penhor, do pacto das obras, que a gente está observando que anteriormente, que foi o pacto feito com Adão. Então, o pacto de Deus feito com Noé, qual era o sinal, o penhor? O arco-íris. O sinal, o penhor do pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, os hebreus, o povo de Israel, qual era? A circuncisão. Então, o sinal, o penhor do pacto das obras com Adão foi a árvore da vida. Então, a árvore da vida era esse sinal da aliança, né? Era o sinal do pacto. Então, observe aí que nós temos duas árvores, né? Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e temos a árvore da vida. A árvore da vida era o sinal ou o penhor desse pacto das obras, a árvore da vida. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore do teste da obediência perfeita do homem, ou seja, se ele obedeceria perfeitamente, se ele cumpriria o pacto ou se ele quebraria o pacto. Ok, queridos? Vamos avançar aí. Gênesis 2, 9 é o texto. Diz aí, do solo, ou da terra, né, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no lugar onde Deus colocou o homem, nesse jardim, existiam várias árvores agradáveis à vista, boa para alimentação. Então, o homem estava ali se alimentando do fruto dessas árvores. E no meio do jardim estava lá a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então lá estava ali a árvore da vida como sinal do pacto das obras. Enquanto o homem fosse obediente, teria acesso à árvore da vida. Se ele fosse desobediente, comesse da árvore, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria privado da árvore da vida, então ele o que? Morreria. Então o sinal, ou o penhor do pacto das obras, foi a árvore da vida. A gente também tem um texto, me parece que em Apocalipse, né? Apocalipse 2:7, diz aí o texto. Isso aí é já na consumação dos séculos, irmão, já entende, a gente já estudou o que é consumação dos séculos, né? O momento final é quando Jesus vai completar a sua obra, né? Ele diz aí, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente, olha aí, da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha aí como há uma semelhança entre o texto de Apocalipse 2:7 com o texto de Gênesis 2:9. No jardim, no paraíso, né, onde o homem foi colocado, nesse jardim, estava ali a árvore da vida e ela estava no meio do jardim, como destaque, né? E também estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore que destacava o sinal ou o penhor do pacto das obras, que era, se o homem fosse obediente, teria a vida, é a árvore da vida, no meio do jardim. E aqui, em Apocalipse 2:7, aí já no plano de consumação dos séculos, né? Já na eternidade de Deus, já com o Senhor, né, consumando e completando a sua obra, ele diz aí, né, dar-te-ei ao vencedor, né,
dar-te-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito semelhante, muito parecido. Esses dois textos aí, eles se complementam aí como sinal desse pacto das obras que é a árvore da vida. Estão entendendo, irmãos? Amém, queridos? Vamos continuar. Então, depois da queda, Adão ele foi afastado dessa árvore, né? E, consequentemente, da possibilidade de obter imortalidade aqui na Terra. Então, ele tinha imortalidade, mas quando ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria comer, ele foi afastado, então, da árvore da vida, que dava a condição de ele obter essa imortalidade aqui na Terra. Então ele foi afastado da árvore da vida. É por isso que no texto do Apocalipse diz que ao vencedor, Jesus está dizendo lá naquela igreja, dar-lhe-ei que coma, que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, a gente observa aqui o texto onde isso ocorre, né? Que é Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Comeu da árvore, né? Assim que não estenda a mão e tome da árvore, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, comendo da árvore da vida, viveria eternamente. E vive eternamente o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins, seres celestiais, seres angelicais, ao oriente do jardim do Éden, e o refulgiu de uma espada que se revolvia, ou seja, que se movia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, observe que quando o homem peca, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz, olha, vamos expulsar o homem do jardim, porque no jardim estaria o quê? O sinal visível exterior, que era a árvore da vida. Então, para que ele também não coma da árvore da vida e viva eternamente, então vamos lançar fora. Então Deus lançou o homem fora do jardim do Éden, a fim de que ele lavrasse a terra fora do jardim, onde ele fora tomar. E sendo expulso, Deus colocou querubins no oriente do jardim do Éden, evidentemente para evitar que Adão e seus descendentes, né, sua família, retornasse ou tentasse voltar para o jardim, e também estabeleceu aí, colocou uma espada que se removia, que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Alguém chegou lá, a espada estava lá para deter as pessoas que por acaso estivessem aí no caminho da árvore da vida. Então depois dessa queda de Adão, ele fica afastado da árvore da vida, consequentemente afastado da árvore da vida, ele não teria mais a possibilidade de ter imortalidade, visto que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se afastou de Deus, transgrediu, pesou sobre ele a penalidade do pacto, que era a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Ok? Deixando só essa avaliação para os irmãos em casa, para dar uma retrospectiva no estudo. Olha aí algumas perguntinhas. Qual é a passagem bíblica principal que serve de base para a doutrina do pacto das obras? Está lá em Gênesis. Qual é? Segundo, no pacto das obras, quais são as partes pactuantes? Qual é a promessa? Qual é a condição? Qual é a penalidade e qual é o penhor? A gente estudou tudo isso. Terceiro, Adão cumpriu esse pacto, o pacto das obras, que foi feito entre ele, Deus e ele. Ele cumpriu. 4. Se fosse ainda este o pacto de Deus conosco, ou seja, o pacto das obras, nós o cumpriríamos, teríamos a vida eterna se ainda estivéssemos debaixo desse pacto das obras. E aí, para você pensar, responder e passar a vista, então, no estudo de hoje. Amém, queridos? Deus te abençoe.
Deus te guarde. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais um momento de estudo da tua palavra. Pedimos que tu, através do teu Espírito Santo, ilumine os corações daqueles que estiveram, Deus, ouvindo esse estudo, possam compreender e guardar nos seus corações e se apropriar dessas verdades espirituais maravilhosas para a sua vida. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Até agora domingo, com o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.